Graça e paz, abençoados, aos irmãos aqui presentes, graça e paz, aos irmãos aqui também na gravação, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com o povo da graça de Deus. Esse é o tema: não há condenação para quem está em Cristo. Opa, há condenação sim. Como assim, irmão Elcio? Que contradição é essa? Não há condenação? Há condenação? Vamos entender esse tema, abençoados. Olha lá, dobre a tua atenção. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto, irmão Elcio. Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Perfeitamente. Para quem está em Cristo Jesus, de fato, não há condenação. Mas o que é estar em Cristo Jesus? Irmão Elcio, estar em Cristo Jesus é estar depois da cruz. Sim e não. Todos que estão depois da cruz, melhor dizendo, todos que estão depois da queda do templo, depois da parousia de Cristo, da vinda, do Filho do Homem, todos estão em Cristo. Todos estão depois da obra consumada. E se todos estão em Cristo, todos estão depois da cruz, todos estão depois da obra consumada, logo todos nós estamos vivendo a plenitude da graça de Deus. E se nós estamos vivendo a plenitude da graça de Deus, então não há nenhuma condenação. Exatamente. Mas não há condenação para quem está em Cristo Jesus, para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vamos explicar algumas coisinhas aqui que o sistema gosta de confundir a mente das pessoas. Estar segundo a carne aqui, para que não haja condenação, não é no sentido de estar praticando obras carnais. Porque a religião prega, olha irmãos, eu vou ler para vocês: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eles dizem assim: olha, se você bebe, você não está em Cristo Jesus. Se você fuma, você não está em Cristo Jesus. Se você fala palavrão, se você está no mundo, curtindo festas, etc, você não está em Cristo Jesus. Não, isso não é verdade. Não é isso que vai impedir ou nos impedir de estarmos em Cristo Jesus. Bem verdade, isso são obras carnais que não agradam a Deus. Mas isso não significa que quem pratica tais coisas não está em Cristo. Porque estar em Cristo é uma condição que parte de Deus e não do homem. Melhor dizendo, é uma condição que partiu do próprio Deus e não do homem. Não é o homem que sai das práticas carnais e diz que está em Cristo. Ele está em Cristo porque Deus em Cristo consumou uma obra perfeita e trouxe de volta, reconciliou, aproximou quem estava longe. Então esse é o entendimento de estar em Cristo. É estar perto, melhor dizendo, é estar nele. Porque quem se uniu a ele se tornou um só espírito com ele. Um só espírito não tem a ver com carne. Não tem a ver com estar andando segundo a carne. Então o que seria, irmão Elcio, estar andando segundo a carne, para que não houvesse essa palavra que não havia condenação?
Andar segundo a carne aqui, abençoado, era andar nas obras da lei. Quem andava segundo a carne aqui era andar praticando a lei de Moisés. Quem praticava a lei de Moisés estava andando na carne. E quem andava na carne não estava em Cristo Jesus. Logo havia o quê? Condenação. Lembra que Deus falou por boca de Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, versículo 9, porque a lei, ela é um ministério de condenação e morte. Quem estava debaixo das obras da lei estava debaixo de maldição, ou seja, condenação. Então quem andava na carne aqui, segundo a carne aqui, era andar praticando a lei de Moisés, estava debaixo de maldição, debaixo de condenação. Quem estava em Cristo aqui era praticar o reino de Deus, não havia condenação. Mas e por que o tema, irmão Elcio? Hoje não há condenação para quem está em Cristo? Há condenação? Sim, mas é um outro tipo de condenação e nós vamos explicar. Então vamos por parte. Portanto, agora, e agora não é hoje, tá, abençoado? Agora não é o dia que você aceitou Jesus. Agora aqui é depois da cruz, da obra de Cristo, e Paulo está pregando a palavra do Cristo ressuscitado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a lei de Moisés, nós já explicamos, mas segundo o Espírito, o ministério do Espírito, a graça de Deus. Então não há condenação para quem está vivendo a graça de Deus. Há colheita para quem vive obras da carne, não condenação para o nosso espírito. Não existe isso. E o texto vai explicar. 2. Por que lá? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, lei de quê? Do Espírito. Então não há condenação para quem anda segundo o Espírito. Porque quem anda segundo o Espírito está debaixo de uma lei do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, disse Paulo, me livrou da lei do pecado e qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés, que era uma lei, era um ministério de condenação e morte. Então no ministério de condenação e morte havia condenação. Mas quem estava na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não havia mais condenação, porque deixou de praticar a lei, porque ninguém iria se justificar pelas obras da lei, que era um ministério de condenação e morte. Amém? Vamos entender Romanos capítulo 8, versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei. E cadê os bonitinhos que querem praticar a lei? Não, porque eu tenho que praticar a lei, porque é a lei de Deus, eu tenho que praticar a lei de Deus. Não, irmão. Cristo veio cumprir a lei porque era o quê? Impossível o homem cumprir. Aí o sistema religioso tradicional, que gosta de se esconder atrás da lei só para pregar sacrifício, eles dizem, não, irmão, Cristo cumpriu para dar o exemplo para você também cumprir. Não. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus diz assim, não pense que eu vim abrogar, anular a lei. Eu vim cumprir. Por que Jesus disse, não pense que eu vim abrogar a lei? Eu vim anular a lei. Porque Jesus não podia abrogar, anular, antes que as exigências desta lei fossem cumpridas. Imagine que Jesus, o que era que Jesus estava falando? Deixa eu tentar melhorar o entendimento. O que era que Jesus estava falando? Deixa eu pegar esse negócio aqui. Deixa eu pegar esse papel aqui. Então Jesus, o que Jesus estava falando, basicamente era isso aqui. Cadê? Tem um papel solto aqui? Tem não, vamos pegar esse negócio aqui, esse negócio frio aqui. Então o que Jesus estava dizendo é o seguinte. Aqui era a lei de Moisés. Os estatutos, as ordenanças, os juízos. Aqui era a lei de Moisés. Malaquias capítulo 4, versículo 4, lei que Deus deu a Moisés no monte Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Aqui estava a Torá, as 613 leis de Moisés. Jesus chegou, Mateus 5,17. Aí Jesus pegou a lei e disse assim, não pense que eu vim anular isso aqui. Eu não vim anular isso aqui, eu não vim abrogar isso aqui. Aqui é a lei de Moisés.
As 603 ordenanças. Jesus disse, Mateus 5,17, eu não vim anular isso aqui. Eu não vim desfazer isso aqui. Eu não vim pegar isso aqui e colocar fogo. Eu vim cumprir esse negócio. Entendeu? Então ele não veio anular no sentido de desprezar, desfazer. Ele veio cumprir as exigências que havia dentro desta lei. Exigências esta que Davi não cumpriu, Salomão não cumpriu, Moisés, aquele que pregou a lei, não conseguiu cumprir, Josué não cumpriu, o maior profeta do antigo pacto, chamado Elias, o profeta do fogo, não conseguiu cumprir. Como é que alguém hoje, um mero mortal, quer dizer que cumpre a lei de Deus? Ninguém, nenhum dos profetas. Daniel não cumpriu, Jeremias não cumpriu, Isaías não cumpriu, João Batista, o maior profeta do Velho Testamento dito por Jesus, não cumpriu. Aí Jesus disse, eu não vim anular, eu não vim rasgar, eu vim cumprir. E aí no versículo 18 ele vai dizer, ninguém pode ensinar, tirar um tio ou jota da lei e ensinar as pessoas. Para ensinar, você vai ter que cumprir toda. Depois que você cumprir, aí você vai ensinar para o povo. E quem conseguiu cumprir? Só Jesus. E como foi que ele cumpriu? Romanos 8,3. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, por causa da carne o homem não conseguia cumprir a lei, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, porque a carne era pecado, pelo pecado condenou o pecado aonde? Cristo condenou o pecado, ou Deus condenou o pecado na carne de quem? De Cristo. Então Cristo, Jesus, Yeshua, ele cumpriu a lei. E quando ele cumpriu a lei, as 603 ordenanças, quando ele levou sobre si as maldições contidas nessa lei, ele estabeleceu uma outra lei, a lei do Espírito de vida nele. Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim, ó, mudando-se o sacerdote, o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. O sacerdócio mudou ou não mudou? Era o sacerdócio levítico, da linhagem, né, de Arão. E o sacerdócio de Cristo é da linhagem de quem? O sacerdócio de Cristo, ele veio de Melquisedeque. Mudou o sacerdócio, não era mais o sacerdócio da linhagem de Levi, agora o sacerdócio perpétuo de Melquisedeque. Mudou o sacerdócio, mudou também a lei. Mas por que mudou a lei? Porque ele cumpriu, para que nele não houvesse condenação. Quem estava na lei estava debaixo de maldição e morte, estava vivendo condenação. Mas quem estava em Cristo, naquele que cumpriu a lei e condenou o pecado na carne, não havia mais condenação, porque ele pagou o preço. Aí o pessoal do sistema religioso que gosta de cumprir, né? Que não cumpre, gosta de mandar fazer, mandar praticar a lei, eles dizem que Jesus cumpriu a lei. Não, irmão, você que não interpretou direito. Mateus 5,17, Jesus disse, não pense que eu vim abirrogar, desfazer, eu vim cumprir. Então, Jesus cumpriu e ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, não é para você desfazer da lei de Deus, Urabaxaia, não é para você pisar na lei de Deus, é para você cumprir porque ele cumpriu. Não, irmão. Ele cumpriu porque ninguém conseguiu cumprir. E depois que ele cumpriu, o que aconteceu? Romanos 10,4. O fim da lei é para a justiça de todo aquele que nele, quem crê nele, está na justiça de Deus. E não há condenação. E chegou o fim da lei. Agora sim, uma vez que ele já cumpriu essa lei, esse contrato, ele rasgou do alto abaixo, quando o véu do templo lá dentro, quando ele na cruz disse tetelestai, e do alto abaixo o véu que
simbolizava a lei se rasgou. O véu que simbolizava, tipificava o escrito de dívida do povo judeu com Deus, se rasgou do alto a baixo. Mas aí, a religião hoje pega aquela agulha de costurar saco de cacau, pega uma linha de nylon e começa a costurar agora de baixo para cima. Jesus cumpriu nada. Jesus rasgou o escrito de dívida, que nada, vai costurar. Jesus disse: não se pode colocar remendo velho em roupa nova. Não pode colocar vinho novo em odres velho. Vai romper tudo, vai estragar tudo. É por isso que você vê a religião estragada, porque eles estão tentando costurar remendo velho em roupa nova. Nós estamos numa nova roupagem, novas criaturas, onde não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Olha, irmão, mas aí a mensagem me deixou confuso. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Há condenação? Sim. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei, havia uma justiça na lei, se cumprisse em nós. Interessante que Paulo está dizendo, nós ali é ele, os judeus, quem viveu debaixo da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Observe que não é Paulo que cumpre a lei, é a lei que se cumpre em Paulo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não são eles que cumprem mais a lei. No Velho Testamento, eles se esforçavam para cumprir a lei. Na graça de Deus, a justiça da lei se cumpre neles. Por quê? Porque eles estão em Cristo. Porque Cristo representou eles na cruz. Cristo pagou o preço por eles na cruz. Por isso que Paulo disse: não sejais escravos de homem, porque fostes comprado por bom preço de sangue, preço de remissão. Cristo remiu, se colocou no lugar do seu povo, substituiu o seu povo na cruz, levou as maldições, porque em Deuteronômio já dizia na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado para que a justiça da lei se cumprisse, disse ele, em nós, que não andamos segundo a carne, segundo a lei, mas segundo o Espírito, na graça de Deus. Então não havia condenação sobre essas pessoas que entendiam isso. Então não há condenação para você que entende essa palavra, para você que vive essa palavra, porque você está em Cristo. E quem está em Cristo, não há condenação. Mas aquela pessoa que está lá fora, que nunca ouviu o Evangelho, nunca foi religioso, nunca foi nem do sistema, nunca foi de nada, ela nunca praticou religião nenhuma. Irmão Elcio, há condenação para aquela pessoa? Não. Condenação espiritual não. Porque o mesmo feito de Cristo Jesus, aquilo que nós entendemos que Cristo fez, aquela pessoa não entende, mas Cristo também fez por ela. Se é um filho salvo, independente se ele sabe ou não. Então não há condenação espiritual para ele, mas há uma condenação na vida dele, uma condenação de consciência, imputada pela religião. Porque se a religião não chegasse na mente dele e dissesse: você que está aí no mundo pulando o carnaval, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Se alguém não dissesse isso para ele, isso não pesava na sua consciência. Mas como algum religioso falou isso para ele, isso dói na consciência dele. Não há condenação na vida dele, porque ele também está depois da cruz, embora ele não saiba disto. Mas há uma consciência de culpa, de medo, porque alguém implantou isso na mente dele. E quem foi que implantou? A praga da religião. Se ele fosse um ateu, ele não teria essa dor de consciência que ele tem sendo um religioso. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação. Colossenses capítulo 2, versículo 14.
Cortou ali, mas é isso mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Lembra que eu falei que a lei era um contrato de aluguel? Estou usando aqui como se fosse um contrato de aluguel. Eu assinei um contrato. Eu vou alugar esse espaço aqui durante um ano. Esse é o contrato. Depois de um ano, não vou renovar mais. Rasgou o contrato. A lei de Deus, ela não se renovou. A lei era transitória. Por isso que quando Moisés desceu do monte, a glória do rosto de Moisés era desvanecente, transitória, passava. As pessoas viam o rosto de Moisés glorioso, tinha acabado de chegar lá da face do Senhor, falando com o Senhor, mas aquilo ia passando. Aí Moisés tinha que colocar um véu, porque aquilo já mostrava que a lei ia acabar um dia, porque era transitória, era desvanecente. Então quando Jesus cumpriu a lei, ele, Colossenses 2,14, havendo riscado, eu gosto da tradução que diz rasgado, havendo rasgado, riscado a cédula, eu gosto da tradução que diz o escrito de dívida. Tem outra tradução mais interessante. Falar em tradução, mas isso talvez seja para semana. Eu vou trazer uma mensagem falando de duas traduções para vocês verem o equívoco que a gente tem por ler Bíblias com tradução totalmente diferente. Havendo riscado ou rasgado o escrito, a cédula de dívida que era contra nós, nas suas o quê? Olha lá, plural, ordenanças, porque a lei era estatutos e ordenanças que era contra o povo. A lei era boa, a lei era espiritual, mas disse Paulo, eu sou vencido, eu sou carnal, vencido pelo pecado. Então o pecado na carne não tinha condição alguma de que eles cumprissem aquela lei de Deus. A lei era boa, era correta, para ser aplicada da forma justa, né? Vamos chegar lá. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era o quê? Era o quê? O que é que você entende como algo que é contrário? Algo que é oposto a você, é um opositor, é um adversário, é contra. Então a lei era o quê? Ei, agora que o sistema religioso me pega, a lei era uma tipologia de quê? Satanás, diabo. Porque a transgressão da lei era o pecado, ou o pecado era a transgressão da lei. Então era contrário, a lei era contrário ao homem. Então a lei era um opositor. Que quando a gente fala aqui diabo, Satanás, isso até assusta por causa da tradução errada. Que não tem nada a ver com diabo, era de fato sim, opositor, maligno, contrário. Não essa coisa aqui de tradução deturpada, tá? A qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós aqui não são os gentios pós-70, atirou do meio deles que estavam vivendo debaixo da lei, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então foi isso que ele fez. Ele pegou a lei, cumpriu, e depois que ele cumpriu, aliás, a lei se cumpriu nele, na cruz, ele se tornou maldito, ele rasgou e cravou na cruz. Acabou. Cravou, consumou. Então não há condenação para quem está em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14. É uma mensagem simples de ser entendida, então não vou enrolar não. Vou diretamente no texto, no assunto, para não ficar aqui enchendo linguiça. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando o quê? A parede de separação que estava no meio. Qual era a parede de separação que estava no meio? Era o muro de Berlim? Não. A lei era o divisor de águas, né? A lei separava os povos. Os judeus diziam, não, salvação é para nós. Nós somos salvos, né? E aí Pedro teve uma experiência em Atos 10, quando Deus deu um sonho para ele, e desceu aquele lençol, tal, amarrado ali com os animais quadrúpedes, tal, animais das unhas fendadas, né? Que os judeus não podiam comer,
porco, acho que é coelho, cabrito, não sei, alguma coisa do tipo. Eu sei que Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou colocar esse coisa imunda na minha boca. Aí o Espírito bradou, né, irmão? Já não era mais a letra, já não era Pedro olhando na Torá. Não, Senhor, aqui, Senhor, eu não vou comer não, Senhor, porque está escrito aqui: não coma carne de porco. Não coma essa carne, porque essa carne é imunda. Não coma corvos. Não, Senhor. Pedro não foi procurar lá na Torá, não. Quando Pedro disse: não, de maneira nenhuma vou comer essa carne é imunda. Na hora o Espírito brada na consciência de Pedro: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Por quê? Porque a parede de separação que estava no meio, ela foi o quê? Derrubada. A parede de separação é entendida como a lei. O véu que estava entre os povos foi rasgado, e o povo agora teria acesso ao trono da graça de Deus, porque ele é a nossa paz. Ele trouxe paz, o qual de ambos os povos, judeu e gentil, fez um. E derrubando a parede de separação que estava, não está mais. Não, porque a lei vigora ao emprego do verbo. Estava. Não está dizendo que está. Nem se Paulo estivesse dizendo aqui que está ainda. Não era para nós, porque está era para ele. Como Jesus disse: não passará esta geração que nós estamos, que tudo isso não seja cumprido. Mas Jesus está falando da geração que ele está presente, e não a nossa geração. Não 20 séculos depois. Separação que estava no meio não está mais, porque para quem estava entendendo, a lei já não vigorava mais. 15. Na sua carne, Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade. Bom, havia uma inimizade, lembra? Havia inimizade, os povos não se relacionavam. Os gentios eram inimigos de Deus no entendimento, viviam sem lei. Aquilo que eles praticavam, para eles eram lei, mas não lei de Deus, leis entre eles. Eram leis estabelecidas por eles mesmos. Então havia essa parede de separação, havia essa inimizade, né, entre os povos. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos 10 mandamentos. Não, né, irmão? A lei dos mandamentos, irmão. A lei dos mandamentos que consistia em quê? Em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, ou um novo povo, ou um corpo, fazendo o quê? A paz. O novo homem espiritual foi formado, Israel de Deus, sem condenação, abençoados, totalmente perfeitos no eterno, e trouxe o quê? A paz, mediante esta graça. Então não há condenação para quem está em Cristo, quem está entendendo esta palavra, quem está vivendo esse pacto perfeito, ou a plenitude desta graça. Tem mais? 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em quantos corpos? Um só. Matando com ela, com a cruz, as inimizades. Pela cruz fez o quê? Reconciliou ambos com Deus. Reconciliou só os judeus que estavam separados, ou reconciliou ambos? Ambos. Reconciliou os judeus que estavam separados e trouxe para perto, reconciliou, aproximou os gentios que viviam sem Deus no mundo, sem Deus, sem entendimento, inimigo de Deus, vivendo a sua própria inclinação, a sua própria natureza. Não que Deus não tivesse o controle de tudo, mas eles não sabiam e não se sujeitavam ao eterno.
O engraçado é que a palavra diz que Deus reconciliou na cruz. E pela cruz reconciliou. O sistema religioso diz que se você era crente, se você se desviou, o pastor vai fazer a oração de reconciliação. Vem aqui para você se reconciliar com Deus. Você que está afastado. É porque ele olha a salvação, os líderes religiosos olham a salvação como se fosse uma briga conjugal. A esposa foi embora, o marido foi embora. Aí depois, vamos conversar, vamos chegar em um consenso aí, vamos reconciliar novamente. Aí volta. Aí eles pensam que vida eterna é assim. É igual a briga conjugal, que o marido vai embora e depois volta, a mulher vai embora e depois volta. Não, irmão, não é assim não. Deus reconciliou na cruz. Tem nada a ver de hoje perde, amanhã ganha, depois reconcilia, depois de... Que confusão, né, irmão? E o pastor ora para Deus escrever o nome de novo do irmão Bento no livro da vida. Mas eu não escrevi semana passada, mas o irmão vacilou aí, e aí vai ter que escrever de novo, Jesus. Aí, em detalhe, é o pastor que pede, né? Jesus, aleluia, o teu filho está de volta. Reescreve o nome do teu filho no livro da vida. Aí Jesus bate a mão na cabeça, só Deus na causa. Miguel! Pega aí a caneta de novo, Miguel, que o irmão Bento vacilou, o meu filho Bento vacilou, perdeu a salvação, vou ter que salvar ele de novo. Aí vem Miguel de lá para cá, dá a caneta a Jesus, Jesus vai lá e escreve de novo. Não existe isso, irmão. Ele reconciliou na cruz, acabou, tudo perfeito, tudo certo. Agora, na vida daquele que há condenação na consciência, ele perde hoje, ganha amanhã, perdeu na ceia passada, na semana que vem ele ganha de novo. É uma confusão. Então há uma condenação na vida dessas pessoas. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Não há. Mas há uma condenação sim na vida de um povo aí. Vamos lá. Não condenação mais da lei, né? Condenação da religião. É isso que nós estamos falando. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Matou as inimizades. 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pronto. Cristo evangelizou a paz a quem estava longe e também aos que estavam perto. Ele pegou os de perto ali, os judeus, pegou ali 12 apóstolos e disse: é só para ir as ovelhas perdidas da casa de Israel, é para só evangelizar a paz aqui, os que estão perto, mas também é para ir os que estão longe. Depois ele levanta Paulo e: Paulo, capa o gato, vai anunciar a paz também aos que estão longe, amém? E é por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz que o evangelho foi pregado em todo o mundo, toda criatura que havia debaixo dos céus. Segundo os historiadores, a vida de Paulo, o ministério de Paulo, às vezes, 2, 3 vezes que ele passou pregando, dava para ter dado volta ao mundo pregando a mesma palavra. Por isso que ele dizia: não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, para a vossa firmeza. Então Paulo cumpriu, por isso que ele diz lá na carta a Timóteo: acabei a minha carreira, combati o bom combate, acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Por isso que ele diz em Atos também, capítulo 20, versículo 24, ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da sua graça. Então Paulo pregou de fato em todo o mundo da sua época. Tem uns abençoados aí que fica tentando deturpar o evangelho. Eles dizem assim: você, o Geraldo, o Cristiano, vocês que estão aí pregando a graça aí, vocês estão enganando as pessoas, porque a graça já foi pregada no primeiro século. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo pregou a graça no mundo inteiro. Que lindo! Já existiu o Brasil? Já existia a América do Sul? Não, irmão. Paulo pregou a graça no mundo inteiro da sua época, dentro do seu contexto, para aquelas pessoas. Quem veio pregar a graça aqui foi Paulo? Claro que não, irmão.
Em detalhe, a graça não é uma mensagem paulina, não, irmão. A graça é uma mensagem de Cristo. A graça pertence a Cristo, não a Paulo. Paulo cumpriu o ministério dele. Aí depois que Paulo pregou no mundo inteiro, Timóteo cruzou os braços. Silvano, que é o mesmo Silas, cruzou os braços, cruzou as pernas na rede. Quem é outro? Barnabé, quem é outro? Tito, parou de evangelizar. Pararam? Claro que não, irmão. Se até se eu não me engano, no quarto século, os cristãos continuavam levando a mensagem adiante, depois da morte de Paulo. E aí? Como é que eles vão dizer hoje que a gente está errado em pregar graça? Porque Paulo pregou Colossenses, e cita o versículo, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo pregou no mundo inteiro. Sim, e por que Tito continuou pregando? E por que os discípulos, Priscila e Áquila, e quer que eu fale o nome? Eu vou falar nome difícil aqui. E por que o Burco continuou pregando? E por que Trifena e Trifosa continuou pregando? Hein? E por que Jeroboão continuou pregando? É cada nome que só Jesus na causa. Então, abençoado, em cada geração a graça precisa ser pregada. Eu estou pregando na nossa geração. Quando eu partir, alguém vai ter que continuar pregando. Essa palavra vai sendo renovada na mente das pessoas. Isso chama-se uma reforma temporal. Em cada tempo haverá uma reforma dentro daquilo que Cristo fez. Não é a reforma de Lutero que tem que prevalecer, que aí a religião corrompeu, que era outra religião que saiu de outra religião. É a reforma pelo Espírito que Deus vai dando em cada geração, em cada tempo. Amém? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Sendo assim, sendo que Paulo está falando que ele evangelizou, falando de Cristo, Paulo também não precisava continuar evangelizando, já que Cristo já tinha evangelizado aos que estavam perto e aos que estavam longe. Só que quando Paulo fala que Cristo evangelizou os que estavam perto e os que estavam longe, é que o trabalho da evangelização pelos apóstolos, pelo próprio Paulo, isso era pelo próprio Espírito. Então isso era Deus fazendo isto. Por isso que Jesus disse: eu vou enviar o Espírito. É o Espírito que vai conduzir a vocês em toda a verdade. Então era o Espírito das pessoas que ia cumprindo esta evangelização. Amém? Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo... Viu aí, abençoado? Acesso ao Pai. Não há condenação. Nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então entenda uma coisa, você não está mais em Jesus, tá bom? Se a gente for... É porque a gente que prega a graça às vezes é um pouquinho chato, né? Que a gente é muito detalhista. Mas se a gente for detalhar mesmo, nós não estamos mais nem no Cristo ressuscitado. Porque o Cristo ressuscitado era para aquelas pessoas que nasceram, que vieram do Cristo Nazareno e receberam a mensagem do Cristo ressuscitado, que era a graça. Nós já estamos agora no eterno, no Espírito. Por isso que nós não dizemos que Jesus é o nosso pastor, porque hoje quem pastoreia, quem nos direciona é o Deus Espírito. Porque Cristo entregou o reino ao Pai para que Deus fosse tudo em todos. Então são detalhezinhos que a gente vai clareando com o tempo. Então a gente não está mais nem Jesus de Nazaré, muito menos, né? Que era para o judeu, nem no Cristo ressuscitado, que foram para aqueles que receberam a mensagem, porque depois do ano 70, o Cristo entrega o reino ao Pai, e nós estamos vivendo agora no eterno, no Criador, aquele que é digno de honra e de glória, Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Como nós entendemos que o Cristo ressuscitado é o Espírito e o Espírito é Deus, então nós falamos desta forma para simplificar o entendimento. Mas o grau de entendimento vai avançando e a gente vai crescendo mais um pouco. Criou confusão aí, não, né? Tudo certo? Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados. Quando nós lemos temos aqui, irmãos, não é que nós fomos santificados, porque quando Paulo fala temos sido, está falando daquele povo que estava vivendo nas obras da lei, tá bom? Isso, na verdade, foi para aquele povo, e nós estamos dentro de um contexto de totalmente perfeitos no eterno. Estamos depois disso aqui. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou pela oferta do corpo de Jesus, feita quantas vezes? Uma vez. E que negócio é esse do pastor estar pedindo sacrifício? Tem que sacrificar no altar.
tem que pagar o preço. Não, irmão. Uma única vez ele santificou o seu povo. Sabe o que é isso? Não há condenação na tua vida. Não há condenação, porque com a única oferta ele santificou aquele povo que viveu lá. Imagine nós que estamos vivendo a plenitude. Como eu falei, a condenação há na consciência de cada um pelas suas ações, e não a condenação pela lei de Moisés, não uma condenação espiritual, não uma condenação divina. Há uma condenação carnal, há uma condenação religiosa, há uma condenação tradicional, por causa da mensagem que é pregada por aí. 14, olha lá, 10, 14. Porque com uma só oblação, uma só oferta, olha lá, vai aperfeiçoar. Diz que aperfeiçoou. Aperfeiçoou até domingo que vem. Não para sempre. Os que são santificados. Então, observe que foram santificados pela oferta de Jesus e também foram aperfeiçoados. Então, que defeito o povo de Deus tem? Por isso que Paulo diz que a igreja de Cristo, ela é santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. A igreja de Cristo está perfeita, porque Paulo enxergava a igreja de Cristo com o olhar de Cristo. Quem enxerga a igreja de Cristo com o olhar de Cristo, enxerga a igreja aperfeiçoada, santificada, glorificada, exaltada, abençoada. Agora, quem olha a igreja com o olhar da religião, vê a igreja em pecado porque o irmão deixou a barba e não fez, vê a igreja em pecado porque a irmã passou o batom da Mary quê? Esse negócio aí. Por quê? Porque olha para a igreja com olhar carnal. Quando eles olham para a igreja com olhar carnal, ele vê a igreja sendo propriedade dele, com CNPJ, e ele dizendo: eu sou dono aqui, quem manda sou eu. Você vai votar em quem eu quero. Você vai ter que participar desse projeto, senão eu tiro o teu nome aí até no livro da vida. Por quê? Porque a igreja não é de Deus, é dele. Né, irmão Cunha? Liga para o irmão Cunha e diz: desaforo, você está desviando o povo de Deus da igreja de Deus. Uau, irmão Cunha é mais poderoso do que Deus. Deus coloca lá dentro, Cunha vai e tira. Existe isso, irmão, porque está olhando para a igreja no olhar carnal, parecendo um pedaço de pão ali, né? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 9, 26, olha aí, tudo quem está em Cristo que não há condenação. Hebreus 9, 26, e está em Cristo, está em Deus, está no eterno. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, olha, agora na consumação do século, Paulo estava dizendo que a consumação do século foi lá no primeiro século. Paulo estava dizendo que o fim dos séculos, consumação é o fim do século, né? Que o fim do século foi lá no século que ele estava inserido. O crente está dizendo hoje que no final do tempo, no fim do mundo, no fim do século, Jesus vai vir. Não, irmão, na consumação do século, Paulo disse que não é daqui a 2000 anos, não. Paulo disse, mas agora. Agora interessante, aqui para nós, a religião, ela rouba. É por isso que Jesus falou em João 10,10 que o ladrão, né, que é o falso pastor, que a religião rouba essa palavra e diz que é o diabo. O ladrão, que é o falso pastor, Jesus disse, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. O falso pregador, o falso profeta, mesmo aquele sem intenção, né, porque prega uma mensagem falsa, não que ele seja falso. Muitos pastores honestos, pessoas do bem, mas tem uma falsa mensagem porque aprendeu errado. Então é um falso profeta parcial, né? Porque ele prega errado porque ele aprendeu errado. O falso pastor, o falso profeta, com a falsa mensagem, ele arranca a intelectualidade das pessoas. Eles têm pessoas que se reúnem com eles, doutores, médicos, engenheiros, historiadores,
Porque você pensar, cientista, eles têm tudo lá que se reúnem com eles. Advogados, juízes, desembargadores, enfim, promotores, eles têm todo esse tipo de gente, essa classe social, intelectual, filósofo, etc. Mas ele vem, talvez ele não tenha nenhum curso superior, o pastor, mas ele vem e ele diz assim: olha, Jesus está voltando e ele está perto, porque ele disse que não vai passar esta geração. É fim do mundo, irmão. Jesus os disse que não vai passar esse tempo. Vocês estão ouvindo aí? O doutor: é verdade, pastor. Sim, ó, essa profecia vai se cumprir, está se cumprindo aí, ó. Aí o médico lá atrás, um camarada que estudou 10 anos para fazer medicina, para atuar: é verdade, pastor. Você viu como a religião ela rouba a sabedoria, a intelectualidade das pessoas? Paulo está dizendo: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, não vai se manifestar de novo, para aniquilar, destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como eu falei, nesta manhã, neste dia que você vai me assistir, tem pastores, padres, líderes religiosos. Eu vou descer a mamona, um monte de cabra ruim. Como eu falei, não estou generalizando, tem muita gente boa, do bem, pregando errado porque aprendeu errado. Mas tem muito teólogo aí, sem vergonha, roubando, destruindo a igreja de Cristo, pregando uma palavra para o futuro, algo que aconteceu lá no primeiro século, e enganando, como eu falei, enganando cientistas, doutores, médicos, porque essas pessoas não param, porque elas não têm a sabedoria que vem da graça do Espírito, porque elas não são direcionadas pelo Espírito, elas são direcionadas pelos homens, elas estão debaixo de leis, e quem está debaixo dessas leis religiosas, porque não é mais a lei de Moisés que não vigora mais, está debaixo de condenação, sim. Você não está debaixo de condenação. Você que me acompanha aqui na graça não está debaixo de condenação. Mas tem muitos filhos de Deus hoje vivendo debaixo de condenação, sim. Como eu e você estávamos vivendo quando a gente estava lá dentro do sistema religioso. Mas ele se manifestou na consumação dos séculos para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eu pensei que era o meu sacrifício. Não é. Eu pensei que era o sacrifício da fogueira. Não é. Mas não é o sacrifício do altar. Não é. Nunca foi, nunca será. Pois bem, então vamos agora entrar na segunda parte. Em quem há condenação, irmão Elcio? Já que não há condenação para quem está em Cristo, em quem há condenação? Aqui, essa classe aqui, ó. Tito 3, 9 e 10. Vamos ler. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas o quê? Inúteis, irmão. Debate acerca da lei são coisas inúteis. Coisas inúteis, cadê? Tá aqui. Coisas inúteis e vãs. Ao homem herege. Quem é que o homem herege? O homem herege é quem está discutindo e vivendo em debates da lei. Então, quem é o herege bíblico? O herege bíblico não é quem prega a graça, como eles dizem. Você é herege que você não cobra dízimo. Você é herege que você não dá ceia do Senhor. Você é herege que você não batiza nas águas. Você é herege porque você diz que não tem pastor, que o pastor é Cristo, é o Espírito Santo. Você é herege porque você fica dizendo que Deus não está aqui, que isso aqui não é casa de Deus. Você é herege. Nada, não. Herege é quem vive a lei, discutindo, debatendo acerca da lei. Então eu já digo para aquelas pessoas que muitas vezes entram no canal aqui para comentar e ficam fazendo um monte de perguntas que eu não vou responder, às vezes até me chamam no WhatsApp. Eu não estou aqui para debater, eu estou aqui para ensinar, para pregar. Se você recebe, amém. Se você não recebe, você é um herege. Aqui. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, fazer o quê? Evita-o, cai fora. Irmão, mas eu tenho que mostrar para essa pessoa, eu tenho que provar para ela que eu estou certo. Não vai não, filho. Irmão, mas eu vou lá, eu vou enfiar a graça goela abaixo. Não vai não, filho. Falou uma vez, falou duas, ele aceitou? Amém. Não aceitou?
O homem herege, depois de uma e outra demonstração, uma, duas, três vezes, né? Chega uma hora, né, irmão Cunha, que acaba a paciência. Deixa lá, meu irmão, é herege. Evita, bloqueia mesmo, cai fora. Você vai ficar perdendo a tua paz por causa do atribulado, irmão? Vá não. Eu tenho um prazer de falar da graça de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas que dão ouvido. Por isso que Jesus dizia: ouvi e entendei. E quando ele falava que as pessoas não entendiam, ele dizia logo assim: ó, vocês têm por pai o diabo, é a carnalidade, é a religiosidade, é tudo menos Deus. Vocês são hereges. Evita, até fora. Aí, Tito 3:11. Sabendo que esse homem herege, está o quê? Pervertido e peca, estando já em si mesmo o quê? Condenado. A condenação sim, tá vendo? Viu o que é a condenação? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, mas há condenação em si mesmo, na sua consciência. Então aqueles que ficam defendendo a lei, porque tem que guardar sábado, porque tem que batizar nas águas, porque tem que dizimar, porque é isso. Evita. Siga a paz com todos. Siga a paz com todos, não é para brigar, tá? Evitar não é brigar, não é discutir. Evitar é deixar a pessoa, solta ele, deixa ele viver a vida dele e você vive a sua vida, tá bom? Você pode ter uma amizade com alguém do sistema religioso? Pode. Eu tenho alguns amigos do sistema religioso, amigos. Então evita no sentido doutrinário. Agora é claro que se depender de você, você não vai abrir mão de uma amizade verdadeira porque a pessoa é do sistema. Mas muitas vezes depende dele, né? E aí eles abrem mão. Aí você não vai poder fazer nada, né? Se a pessoa não quer conta contigo, não... aí paciência, né? Aí eu vou dizer como o Paulo disse: importa agradar a Deus do que os homens. Se um irmão meu, um tio, uma tia chegar para mim e dizer assim: não quero conta com você, não venha mais na minha casa por causa dessa mensagem que você prega, eu vou dizer: continuo te amando, não vou mais na sua casa. Mas o que importa para mim é agradar a Deus do que você. Agradar a Deus do que os homens, amém? Sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado, já está condenado. Por quê? Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão aonde? Debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja o quê? Fecha a boca, Derbal. Está debaixo da lei? Então fecha a boca. Fecha a boca que você não tem como se justificar. Não tem como, irmão. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Você guarda o sábado? Você vai para o monte? Você faz jejum? Você não come carne de porco? Eu estou falando aí de uma religião que faz essas coisinhas, né? Mas os outros também entram. Você que vai buscar Deus no monte? Orações proféticas e horas marcadas? Está praticando obras da lei? Você que defende a lei dos dízimos? Obras da lei? Tudo condenável diante de Deus. Por quê? Porque isso é se justificar pela carne. Lembra do fariseu? Foi Jesus que disse, não fui eu. O fariseu subiu e bateu a mão no peito, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu não sou como esse pecador aí miserável. Olha para o meu joelho aqui, cheio de calo de tanto orar. Jesus disse: sabe quem desceu justificado? Aquele pecador que não usou a obra da lei, porque se ele usasse a obra da lei, ele era condenável diante de Deus. Como ele não usou a obra da lei, ele usou a consciência dele: sou falho, sou fraco, eu erro, eu peco. Desceu justificado, porque não tentou barganhar com Deus, não tentou comprar Deus. Deus se agrada do coração humilde, contrito, coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração humilde. Senhor, não depende de mim, depende do Senhor. Eu não posso, é o Senhor que pode. Eu não tenho, é o Senhor que me dá. Eu
eu vou, é o Senhor que me leva. Eu não prego, é o Senhor que me inspira, é o Senhor que fala, é o Senhor que me... Quando a gente faz isso, a gente está dependendo da graça dele. Senhor, está difícil aqui, eu não posso, mas o Senhor me dá força, eu vou conseguir. Isso é graça de Deus. Aí você é justificado, se sente justificado. Agora, quando você... porque eu era assim, irmão. Eu vivi assim, mas depois que eu fiz... Aí quando ele diz assim, depois que eu fiz um propósito com Deus, já foi. Quando abrir a boca e diz assim, mas depois que eu fiz aquela campanha, já foi, acabou. Já era. Eu vou conjecturar aqui. Jesus estava assim, olhando para o filho, meu filho, minha filha. Aí o filho chegou, como se ele não soubesse. Jesus sabe, né? Cristo sabe. Aí Jesus estava lá, meu lindo, minha linda, meu príncipe, minha princesa. Aí o filho dele chegou. Jesus, eu te agradeço. Meu Pai, muito obrigado por este dia. E Jesus está ali, radiante, o Eterno está radiante com ele. Senhor, eu falei ontem, meu filho. Meu pai, eu falei ontem. Aí vem Davi, né? Senhor, vacilei ontem, Senhor. Senhor, entrei na carne ontem, Senhor. Peguei o meu soldado de confiança, Senhor. Joguei ele na frente da guerra, Senhor. Eu uso para pegar a mulher dele, Senhor. Joguei ele na frente da guerra, mataram o coitado. E eu fiquei com Betseba, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Cristo, Deus olhando para ele. Davi, eu te amo, achei em você o coração segundo o meu coração. Viu? Lembra do ladrão da cruz? Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Eu errei. Não foi a mulher que tu me destes. Não foi como Adão culpando Eva. Porque se Adão dissesse, não foi eu, Senhor, eu errei, Deus se alegrava. Foi a mulher que tu me deste. Mas o ladrão da cruz disse, não, eu errei. Nós merecemos isso, Senhor. O Senhor disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí vem o soberbo crente. Senhor, eu estou aqui em tua presença. Aleluia. Deus estava assim, Aí quando ele disse, eu entro agora na tua presença, porque o Senhor chama para ter intimidade, Senhor. E eu tenho pagado o preço, canela branca. Eu pago o preço, Senhor. É que um calo no joelho, é um sumo de oração, Senhor. Quando ele fala assim, Deus, é uma forma que eu estou mostrando para vocês entenderem que Deus não está nesse papo, irmão. Senhor, olha meu dízimo, glória. Olha, gordo, Senhor, olha o tamanho do envelope. Eu vou dividir em 3 envelopes, aleluia. O pastor já está assim, aleluia. O pastor que está assim, Deus não está nem aí. Senhor, olha o tamanho do sacrifício, Senhor. Aí o bispo, o líder já está, venha sacrificar. Eu sou lobinho. Venha. Deus não está nem aí. Aí levantou a viúva lá no fundo, pegou as moedas, jogou. Jesus olhou, deu o melhor. Viu? Por quê? Porque quem quer se justificar por obras é condenável diante de Deus. Cadê o controle? Está aqui. Condenável diante de Deus, irmão. 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então quem está debaixo de obra da lei está debaixo de obra de condenação. É claro que a lei não vigora, mas quem está praticando essas obras mortas, nós chamamos de obras mortas, está em condenação na sua mente, na sua consciência, porque não está vivendo Cristo. Não há uma condenação espiritual, porque eles estão em Cristo, amém? Estão na obra depois da cruz, mas há uma condenação na sua alma, na sua consciência, porque eles não estão vivendo Cristo. Uma coisa é estar em Cristo e outra coisa é estar vivendo Cristo. Você está em Cristo porque você está depois da cruz e você está vivendo a palavra do Cristo, amém?
1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 diz assim, vou ler rápido. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo, é isso mesmo? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Que não ensinem outra doutrina. 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Fábulas, né? História. É a história de Zaqueu, é a história da mulher do fluxo de sangue, é a história de Golias. É a história de Jacó que botou a pedra e botou a cabeça na pedra e viu o anjo subindo e o anjo descendo. Nem as histórias, né? As fábulas, e nem também a genealogia. Porque Jesus, ele veio da tribo de Judá, e a tribo de Judá era irmão de Simeão, e Simeão era de Benjamim, e Benjamim era de não sei o que, e Ana era de Ruth, e de Ruth não... Para com isso, irmão. Tem um pregador aí famoso nas redes sociais que ele conta a genealogia de Cristo toda, e o povo, uau, glória a Deus, esse homem conhece demais. Olha o que a Bíblia diz dele. Para com isso, irmão. Negócio de genealogia, contar história. Mas o povo gosta disso. O camarada passou, não foi como o irmão Cunha que estudou para trazer a mensagem agora de manhã para edificar. O camarada passou um ano estudando teologia para contar genealogia. Ai, meu pai. Nem se dê as fábulas, as histórias, ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então ele estava aconselhando Timóteo para que também tivesse o mesmo procedimento. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o quê? E o mandamento que Paulo está falando ali é a lei, né? O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E de uma boa o quê? Consciência e de uma fé não. Mas quando não há uma boa consciência, é porque há condenação na consciência. Olha aí, 1 Timóteo 1, 6, 7. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser o quê? Mestre de quê? Olha lá, mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Os mestres da lei de hoje é assim. Fala. Conhece de ponta a ponta. Ele te enche de letra, ele te enche de dúvida, mas ele nem entende, ele não conhece aquilo que ele afirma com tanta convicção. Não sabe, irmão. Ele vai lá, porque em Deuteronômio disse assim, Deus disse que você seria abençoado naquela terra, e aí ele vai, mas depois você explica, e aí? Desenrola o manto aí. Não sabe. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 4, aleluia, o diabo tentou ele no deserto. Sim, e aí? E o diabo tentou ele, e aí fez o quê? E quem foi o diabo? Né? Sim, e aí? Quem foi esse diabo? Hein, pastor? Pastor, me diga uma coisa aqui, pastor. Estava Jesus e quem no deserto? Estava Jesus, o diabo e o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Foi mesmo? E quem foi que escreveu aí que o Senhor disse que é um diabo? E quem foi que contou que era um diabo? E como é esse diabo aí? É esse diabo que tem um dente aí, que tem um chifre e é assim? E quem contou que ele é assim? Que se só estava Jesus, o Espírito Santo e o diabo. O diabo é invisível, né? Mas não tem nada, irmão. Só confusão. Primeiro Timóteo 1,8. Sabemos, porém, olha lá, agora vem o entendimento. Ó. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Agora eu vou mostrar para vocês como a lei de Deus, que não vigora mais, mas como ela de fato era boa e ela era espiritual, se fosse usada legitimamente. Irmão, então por que a gente vai deixar de usar a lei de Deus? É porque no nosso país a gente já tem as nossas leis.
a lei de Deus por Moisés era para Israel. Essas leis que eu vou falar aqui, que eram leis de Deus para Israel, a gente tem dentro da nossa Constituição, algumas delas. Tem ou não tem? Então não precisa de uma lei de Deus, sendo que a nossa Constituição já tem essas leis que punem o transgressor. Por exemplo, no tempo de Moisés, eu não sei se tinha carro, mas tinha lá aquelas carruagens, né? Aquelas carroças. Não diz na lei que tinha lá um semáforo para carroça. A pessoa, se Paulo passasse a 80 por hora no cavalinho, fosse multado, mas não tinha essa lei lá. Mas nas nossas leis, na Constituição, nas leis de trânsito, tem. Então, essas leis que vigoram em nossas vidas. E não a lei de Moisés. Mas a lei era ruim? Não. Se ela fosse usada legitimamente dentro daquele contexto. Como as nossas leis são boas, se de fato elas forem respeitadas. Se forem de fato aplicadas da forma correta. Quem está entendendo? Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente. Vamos lá. 1 Timóteo 1,9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o... Quem é justo aqui? Então a lei não é para você. Porque a lei não é feita para o justo. E nós não estamos em condenação. Então a lei era feita para quem estava em condenação. Mas não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então a lei não é para quem está em Cristo. A lei não é para quem está na graça. A lei não é para quem está depois da cruz. A lei era para quem estava antes da cruz. Aí ela tinha que ser sido usada legitimamente. Deveria ser usada legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, os transgressores da mesma, para os profanos, para os irreligiosos. Tiago vai falar da religião pura que agradava a Deus, né? A religião que agradava a Deus, cuidar dos órfãos, das viúvas. Quem eram os irreligiosos? Quem não tinha essas práticas. Porque essa era a religião pura que agradava a Deus. Cuidar do necessitado, socorrer o faminto, ajudar aquele que estava caído, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, etc, etc. E naquele contexto deles, lavar os pés dos santos, socorrer aqueles que de fato precisavam. Para os irreligiosos, quem não praticava essas coisas, a lei era boa, valia. Para os parricidas, quem sabe o que é parricidas aqui, parricismo? Para os parricidas e matricidas. Isso aqui era uma palavra para quem matava os pais e as mães. Você percebe que havia uma distinção, né? Não era apenas homicidas, né? Mas me parece não, dá a entender que na lei de Moisés havia um preço, uma culpa, uma condenação maior, não apenas por a pessoa ser homicida, mas por ser homicida dos pais. Seria bem pior, né? Eu não sei se na nossa lei, eu não conheço, não sei se isso é assim. Se alguém pode me falar depois se quem, infelizmente, quem tira a vida do papai e da mãe, se é a mesma coisa que quem tira a vida de outra pessoa, não sei. Mas lá era assim. Tem mais? 10. Para os devassos, aí a lei era boa para aplicar para esse povo. Para os devassos, para os sodomitas. Sodomitas, essa palavra de sodomitas era uma referência ao pecado lá de Sodoma, da homossexualidade, que era dos pecados que mais contaminava aquele povo, né? Então, sodomitas aqui era aquela prática da sodomitas lá, enfim. Para os roubadores de homens, para os mentirosos, a lei era boa para este povo, para os pejuros, para os que for contrário, principalmente aqui, para os que for contrário à ação. Pronto. Você que diz que está vivendo a lei e que a lei é para você, que você tem que cumprir a lei, eu tenho uma notícia para você. Você é contra a sã doutrina de Cristo. Não, porque você tem que cumprir a lei, a gente tem que cumprir a lei de Deus. Você que está tentando cumprir a lei de Deus, que Deus deu a Moisés, você é contra Cristo, você é um anticristo.
Por isso que Paulo disse, eles são inimigos da cruz de Cristo. Quem está cumprindo as obras da lei, ou qualquer estatuto da obra da lei, se torna anticristo, porque é contra a sã doutrina. 11. Conforme o Evangelho, olha lá, o Evangelho que revela isso. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então Paulo, pelo Evangelho, estava mostrando que quem era anticristo era aqueles que estavam vivendo debaixo da lei, depois que Cristo disse está consumado. Quem é herege é quem está depois da cruz querendo viver as obras da lei. Quem são os falsos profetas? São aqueles que depois da cruz estão mandando sacrificar no altar e pedindo dízimo ao povo de Deus. São essas pessoas que são anticristo, hereges e falsos profetas. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de, ou da... Agora isso aqui é interessante. Eu peguei um pastor daquela igreja que guarda o sétimo dia. Eu peguei não, que ele estava falando na TV, né? Um pastor famoso falando na TV. Ele foi ler isso aqui. Olha o que foi que ele fez. Olha o que foi que ele falou. Porque eles defendem que tem que guardar a lei, né? Arrisca. São os mais. Ele leu assim, ó. Ele leu assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Mas agora, presta atenção, ponto e vírgula, porque está escrito ou não está escrito? Aí os irmãos, está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Você viu aí? Você está debaixo de maldição porque você não está fazendo tudo que a lei pede. Vai para isso. Não é assim? E o povo acredita, irmão. Eu disse, meu pai do céu, olha que nó que ele deu na mente. Um texto tão simples, irmão. Aí detalhe, se ele continua lendo, nem precisava ele explicar nada. Como é que deturpa uma palavra dessa, irmão? Clara! Todos aqueles que são das obras, olha o plural, obras, então está falando de uma totalidade, ou de obras, né? Não está falando de uma obra, porque se Paulo dissesse assim, todo aquele que pratica uma obra da lei e não cumpre as outras, estão debaixo de maldição. Mas se você, aí Paulo teria que explicar, se você cumprir todas as obras, mas Paulo não explicou assim, não está assim. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aí Paulo vai explicando agora o negócio. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não é que a pessoa agora tem que fazer todas as coisas, porque se só fizer uma vai... Não, irmão. É porque ninguém conseguia cumprir todas as coisas, que por isso que estava debaixo de maldição. Mas ele leu e distorceu tudo e colocou na mente do povo que o povo tinha que se esforçar. Agora imagina a consciência do povo de Deus. Que o povo agora tinha que se acabar para cumprir as 613 ordenanças. Mas é claro que eles não entram nesse mérito, né? O negócio de 613 ordenanças, eles não entram. Eles ficam ali, não, tem que guardar o sábado, né? Honra teu pai e tua mãe. Parece que a gente não honra. É porque a gente não é da igreja dele que não honra papai e mamãe. Não come carne de porco, não toma café. A astúcia da serpente, irmão. Malignidade, sagacidade, irmão. Aí Paulo vai continuar falando claramente. 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Pronto, acabou. Como é que eu vou pregar isso aqui, desfazendo isso aqui? É evidente que pela lei ninguém será justificado. Aí alguém poderia perguntar a ele: pastor, mas está dizendo que ninguém vai ser justificado.
Aí ele ia tentar dizer que tinha que cumprir tudo. Não faz sentido, irmão. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. E pela fé aqui, irmão, não é na tua fé. É pela fé naquilo que Cristo fez. Nos feitos dele. Aí vem a religião de novo. Vem a religião de novo. Você vai ter que colocar fé no envelope, colocar fé no, na caneta. Olha, eu vou te dar essa bateria aqui ungida. Você vai usar fé. Você vai usar fé. Bote essa pilha no controle do seu ar-condicionado, que é ungido, consagrado. Não vai descarregar nunca. Agora tem que usar fé. Quem crê? É fé no feito de Cristo, irmão. Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Culpados de todos. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da... Como é que Cristo resgatou da maldição da lei e o pastor está dizendo que tem que cumprir a lei? Então Cristo não resgatou. Ele leu 10 e disse que você tem que cumprir a lei. Mas ele leu 13 e vai dizer que Cristo resgatou da lei. Mas se resgatou da maldição da lei, não tem por que eu me meter em maldição. Ai, que confusão. Imagina um exemplo. Alguém estava preso, né? E pagou a fiança, né? Alguém foi lá e pagou a fiança. Você estava preso, quanto é a fiança? Eu vou pagar a fiança, vai embora. Pagou lá a fiança, soltou. Aí o camarada olha para quem soltou, para quem pagou a fiança, e foi o senhor que pagou a fiança para sair? Foi, você está livre. Que nada, eu vou para lá de novo, quero ficar lá. Quer dizer, Cristo resgatou da maldição da lei, aí o pregador prega para voltar para a lei de novo, para cumprir aquilo que era maldição. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você viu que confusão? Agora, o que mais me impressiona, né, irmão? Como a operação do erro prevalece, né? Os homens têm televisão, templos luxuosos, estúdio de rádio, tem poder, tem autoridade, porque a autoridade desse povo é isso, tem nome. Mas a graça de Deus é desprezada por esse povo. É exatamente igual na época de Cristo, quando os sacerdotes desprezavam Cristo, quando os fariseus perseguiam os apóstolos. É a mesma coisa. Lembra? Quando Paulo ia pregar, tinha que descer correndo pelo cesto para não ser apedrejado pelos falsos irmãos. Assim estamos nós no nosso século, pregando a graça, com a estrutura, né, com poucos recursos, sem nenhum tipo de, digamos assim, mas isso é bom para a gente ver, abençoado, que a verdade sempre vai ser desprezada e a mentira sempre vai ser abraçada. E isso é uma vergonha para muitos irmãos em graça, que não entende e não discerne isso, que quanta coisas boas a gente está desprezando de viver em graça, mas que no sistema religioso a gente financiava. Quantos irmãos participavam de propósito na igreja para fazer sopão para dar debaixo da ponte? Mas hoje em graça, porque é livre, porque não precisa congregar, porque não precisa de homem falando na vida, porque não precisa de templo e não precisa, não tem coragem de abrir mão para dar um copo de café a alguém, mas é livre, está na graça, com essa verdade, e condena tudo que se chama Deus, que se chama louvor, que se chama comunhão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos encerrar. Gálatas 2,16 e encerramos. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém, abençoados? Essa é a palavra, que você esteja desfrutando de uma verdadeira liberdade em Cristo Jesus, o Eterno. Amém? Graça e paz.